A Segunda Guerra Mundial tornou-se a arena global para uma luta titânica pelo controle do espaço aéreo. As fábricas dos Estados Unidos produziram um número impressionante de caças e bombardeiros. Venha conosco conhecer os modelos que participaram da Segunda Guerra e ficaram para a história da aviação. Bem-vindo ao canal Juntando e Informando. Se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O B-29 Super Fortress, da Boeing, foi o bombardeiro a hélice mais sofisticado da Segunda Guerra Mundial e o primeiro bombardeiro a abrigar sua tripulação em compartimentos pressurizados. Embora projetado para lutar na Europa, o B-29 encontrou seu nicho no outro lado do globo. No Pacífico, os B-29 lançaram uma variedade de armas aéreas, bombas convencionais, bombas incendiárias, minas e duas bombas nucleares. Em 6 de agosto de 1945, este B-29, batizado de Enola Gay, lançou a primeira arma atômica usada em combate, em Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, outro batizado como Bockscar, lançou uma segunda bomba atômica em Nagasaki, Japão. Enola Gay voou como aeronave de reconhecimento meteorológico avançado neste dia do lançamento em Nagasaki. Um terceiro B-29 voou como aeronave de observação em ambas as missões. O avião que lançou a primeira bomba atômica sobre o Japão foi batizado de Enola Gay em homenagem à mãe do piloto daquele episódio, Paul Warfield. O nome foi pintado logo abaixo da janela da cabine de comando horas antes do voo de lançamento. O bombardeiro pesa 32 toneladas e meia, é um quadrimotor, tem acabamento geral em alumínio polido, asa longa, estreita e de alta proporção, equipada com grandes flaps do tipo Fowler. Este projeto de asa permitiu ao B-29 navegar em altas velocidades em grandes altitudes. No Lockheed P-38 Lightning, o engenheiro da Lockheed, Kelly Johnson, e sua equipe de designers criaram um dos caças bimotores de maior sucesso já pilotado por qualquer nação. De 1942 a 1945, os pilotos das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos voaram com o P-38 sobre a Europa, o Mediterrâneo e o Pacífico, e das congeladas Ilhas Aleutianas até os desertos ensolarados do norte da África. Com este modelo, os pilotos derrubaram mais aeronaves japonesas do que os pilotos voando em qualquer outro avião de guerra das Forças Aéreas do Exército até aquele momento. O trovão dos P-38 Lightnings foram ouvidos em todo o mundo. O único P-38 estacionado na Europa hoje, e também um dos poucos exemplos de aeronavegabilidade é o dos Flying Bulls, em Salisbury. Ele adorna o Hangar 7, e ofusca este local único com sua pele externa, polida para um alto brilho. Depois de uma fase de restauro nos Estados Unidos, que durou mais de 4 anos, foi trazido para Hamburgo em 2009, inteiro dentro de um cargueiro, e de lá foi levado para sua futura base em Salisbury. No início da guerra, antes que o avião pudesse ser declarado pronto para o combate, a Lockheed teve que bloquear os efeitos da compressibilidade aerodinâmica de alta velocidade da cauda, além de resolver outros problemas descobertos durante os testes de serviço. A maior dificuldade foi a perda de controle em um mergulho, causada pela compressibilidade aerodinâmica. Durante o final da primavera de 1941, o Major Signe encontrou sérios problemas ao mergulhar seu Lightning em alta velocidade de uma altitude de 9.120 metros. Quando atingiu a velocidade indicada de cerca de 515 km por hora, a cauda do avião começou a tremer violentamente e o nariz caiu até que o mergulho ficou quase vertical. Signa se recuperou e pousou com segurança, e o problema da cauda foi resolvido logo depois que a Lockheed instalou novos filetes para melhorar o fluxo de ar, onde a gôndola do cockpit se juntou à seção central da asa. Eles testaram um modelo em escala P-38 em um túnel de vento e descobriram que as ondas de choque se formavam quando o fluxo de ar sobre os bordos de ataque das asas atingia velocidades transônicas. A Lockheed instalou flaps de recuperação de mergulho sobre cada asa em 1944. Esses dispositivos diminuíram a velocidade do P-38 o suficiente para permitir que o piloto mantivesse o controle ao mergulhar em alta velocidade. Quando o Japão atacou Pearl Harbor, a Lockheed entregou apenas 69 Lightnings ao exército americano. A produção aumentou e em seu pico em 1944, 22 subcontratados construíram vários componentes do Lightning e os enviaram para a Califórnia para a montagem final. Para melhorar a estabilidade, principalmente em baixas velocidades, a Lockheed equipou todos os Lightnings, exceto um lote encomendado pela Grã-Bretanha, com hélices que giravam no sentido contrário. A hélice à esquerda do piloto girava no sentido anti-horário e a hélice à direita girava no sentido horário, de modo que uma hélice contrariava os efeitos de torque e fluxo de ar gerados pela outra. O avião também teve um bom desempenho em altas velocidades, e o modelo definitivo poderia fazer 676 km por hora entre 7.600 e 9.120 metros. O projeto era versátil o suficiente para transportar várias combinações de bombas, foguetes e tanques de combustível externos. O engenheiro-chefe da Aichi, Toshio Ozaki, projetou o M6A1 Seiran para atender aos requisitos de um bombardeiro que pudesse operar exclusivamente a partir de um submarino. Os planejadores de guerra japoneses conceberam a ideia como um meio de atacar diretamente o continente dos Estados Unidos e outros alvos estratégicos importantes, como o Canal do Panamá, que fica a milhares de quilômetros do Japão.
Para apoiar as operações de Seiran, os japoneses desenvolveram uma frota de porta-aviões submarinos para trazer a aeronave à distância de ataque. Nenhum Seiran jamais viu combate, mas o sistema de armas representa uma mistura engenhosa de aviação e tecnologia marítima. O engenheiro-chefe Ozaki enfrentou um desafio ambicioso: desenvolver uma aeronave para transportar uma bomba de 250 kg, ou uma bomba ou torpedo de 800 kg, e voar a pelo menos 474 km por hora com flutuadores ejetáveis no local, ou 559 km por hora sem flutuadores. A Marinha também estipulou que a montagem e o lançamento dos três M6A1 não deveriam levar mais de 30 minutos. Este M6A1 foi a última fuselagem construída, número de série 28, e o único exemplo sobrevivente do Seiran no mundo. O Arado AR-234 Blitz foi o primeiro bombardeiro a jato operacional e aeronave de reconhecimento do mundo. A primeira missão de combate do AR-234, um voo de reconhecimento sobre a cabeça de praia aliada na Normandia, ocorreu em 2 de agosto de 1944. Com uma velocidade máxima de 735 km por hora, o Blitz escapou facilmente dos caças aliados. Este AR-234B2 serviu com a unidade de bombardeiros de 1944 até 1945, quando as forças britânicas o capturaram na Noruega. Transferido para os Estados Unidos, foi levado para Ohio, em 1946, para testes de voo. Em 1949 foi transferido para o Smithsonian Museum, que o restaurou de 1984 a 89. Este arado é o único sobrevivente de seu tipo. O desenvolvimento do AR-234 começou em 1940. O Ministério da Aviação alemão emitiu uma ordem para o Dr. Walter Blume, diretor técnico da empresa estatal Arado, para projetar e construir uma aeronave de reconhecimento impulsionada pelos motores turbojato então em desenvolvimento pela BMW e Junkers. Foi então criado um monoplano de asa alta com 2 motores turbojato montados sob as asas. A fuselagem traseira continha 2 câmeras de reconhecimento voltadas para baixo. Para reduzir o peso e liberar espaço para tanques de combustível maiores na fuselagem, a série inicial de protótipos dispensou um trem de pouso convencional em favor de patins retráteis montados abaixo da fuselagem. O avião taxiava e decolava em cima de um carrinho com rodas que o piloto descartava quando o jato saía da pista. As equipes de terra recuperaram o carrinho e o reformavam para o próximo voo. Problemas de motor repetidamente retardaram o teste de voo do primeiro AR-234. BMW e Junkers tiveram problemas para construir motores a jato em quantidades suficientes. Antes de voar, o Ministério da Aeronáutica instruiu o Arado a redesenhar o trem de pouso e dar ao jato capacidade de bombardeio. Cosme e sua equipe ampliaram ligeiramente a fuselagem para acomodar um trem de pouso triciclo convencional e adicionaram um compartimento de bombas semi-rebaixado sob a fuselagem. O primeiro protótipo para o projeto revisado voou em 12 de março de 1944. O bimotor Dornier foi um avião de caça empregado pela Luftwaffe na fase final da Segunda Guerra Mundial. Era conhecido como Peio ou Flecha. Devido a seu longo nariz, os pilotos o apelidaram também de Tamanduá, em alemão. Foi desenvolvido por Claudius Dornier e fabricado por sua empresa após vencer uma concorrência contra a Arado e a Junkers. O primeiro protótipo voou em 1943. Surpreendeu os pilotos de testes com sua velocidade e capacidade de manobra, apresentando alguns poucos problemas, principalmente na estabilidade. Tendia a trepidar em velocidades mais elevadas. Ainda assim, foi um dos aviões com motor a pistão mais velozes já fabricados. Entrou em operação nas últimas semanas da guerra, sendo avistado por pilotos aliados. Ele voava em patrulha sobre o norte de Alemanha, quando casualmente interceptaram um solitário voando a máxima velocidade a baixa altitude. O piloto alemão percebeu imediatamente a presença dos aviões britânicos e mudou de direção para escapar. Apesar de ser um avião muito veloz, os pilotos não conseguiram alcançá-lo e nem sequer colocarem-se em posição de ataque. Não existem registros de que algum Dornier tenha entrado em combate. Ao término da guerra haviam sido entregues apenas 20 unidades aos grupos de combate. O FW-190 entrou em serviço em 1941 e voou durante a Segunda Guerra Mundial em todas as frentes. Foi o único caça monoposto alemão movido por um motor radial e o único caça da guerra com trem de pouso e flaps operados eletricamente. Alguns serviram como caças-bombardeiros com unidades de ataque ao solo, mas o 190 é mais conhecido por se defender contra ataques de bombardeios aliados à luz do dia. Este 190 durante 1944 foi remanufaturado como caça-bombardeiro e enviado para a unidade de ataque ao solo. Após a rendição da Alemanha, foi enviado para Indiana, e então transferido para o Smithsonian Museum em 1949. Sua restauração em 1980 revelou uma sucessão de esquemas de cores. Em 1937, o Ministério da Aeronáutica contratou a proposta de motor radial para desenvolvimento, apesar de uma preferência distinta por motores refrigerados a líquido. Em campo, o novo projeto foi o único caça alemão da Segunda Guerra Mundial que voou atrás de um motor radial. Ele reivindicou outro notável primeiro lugar como o único caça da guerra equipado com trem de pouso e flaps operados eletricamente.
Quando o primeiro protótipo decolou em seu voo inaugural em 1939, o experiente piloto de testes Ron Sander estava no comando. Sander relatou excelente desempenho e manuseio, mas altas temperaturas do motor e da cabine. O problema surgiu de um design de capota muito apertado que sufocava o fluxo de ar ao redor do motor BMW 139. Um ventilador de resfriamento acoplado à hélice para forçar o ar entre os cilindros do motor não ajudou e a mudança para o motor 801, mais potente, apenas agravou o problema. A configuração conseguiu reduzir o arrasto, mas os problemas de superaquecimento quase cancelaram todo o programa do FW190. Aberturas de resfriamento adicionais atrás da capota resolveram parcialmente o problema.